lemos o capítulo 1 do livro de Jonas, do verso 1 até o verso 12. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, assim diz a santa palavra de Deus. A minha tradução é um pouco diferente da que nós lemos na liturgia. Verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos falado contigo, Senhor, durante essa manhã, através das nossas orações, dos nossos louvores, da nossa adoração. E neste momento, Senhor, nós lhe imploramos: fala conosco, fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Que o seu rosto resplandeça sobre nós, ilumine nosso entendimento e aqueça os nossos corações diante do fogo do teu Espírito Santo, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo. Olha para nós, Senhor, nós lhe imploramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, quem escreveu o livro de Jonas? O próprio Jonas, né? Mas não pense você que ele escreveu a sua oração que ele fez dentro do próprio ventre do peixe. Não. Jonas escreveu o seu livro após todos os eventos terem acontecido. E apesar deste livro ser um dos livros preferidos das crianças, por causa do episódio do grande peixe, ele é um dos livros mais profundos da Bíblia. O livro possui uma espiral descendente narrada através de uma bela poesia que mostra o quão fundo o homem pode descer em sua fuga de Deus. Percebam, Jonas desce para Jope, fugindo da palavra de Deus. Algumas traduções dizem que ele desce para o navio, né? Mas ele embarca no navio, e no navio ele desce para o porão, fugindo das pessoas, da consequência do seu pecado. E por fim, Jonas desce até o fundo do mar, até os fundamentos dos montes, até as raízes da montanha, por ele preferir ser jogado do navio ao se arrepender. No coração do mar é uma figura maravilhosa que mostra que é um lugar inacessível. E era lá que Jonas estava. E somente Deus poderia resgatá-lo de lá.
Jonas, que se arrepende dentro do ventre do peixe, depois se arrepende de ter se arrependido, encerra o livro com uma pergunta que Deus fez a ele. Se você teve compaixão desta planta que lhe fazia sombra, não terei eu compaixão deste grande povo? Percebam, o livro encerra com uma pergunta que não teve resposta. Mas, o estilo poético do livro de Jonas nos dá a resposta. Jonas teve, enfim, o seu coração transformado. Jonas teve, enfim, o seu coração aquecido pela graça de Deus. O propósito deste sermão, com a graça de Deus, eu espero que nós alcancemos, é refletir sobre a nossa frieza espiritual. E conforme o livro divide a espiral descendente de Jonas, nós veremos 4 marcas dessa frieza espiritual. O desprezo por Deus, caracterizado pelo desprezo à sua palavra, o desprezo e o descaso com o pecado, o desprezo ou o descaso pelo próximo e, por fim, o desprezo e o descaso para consigo mesmo. E consigo mesmo não é redundância, tá bom? Eu fui ajudado por um dos meus professores na estrutura deste sermão, que também é pastor, o pastor Paulo Henrique Tavares. Eu gostaria de honrá-lo com esta menção. Então, em primeiro lugar, nós vemos o desprezo. Desprezo de Jonas pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Vamos ler novamente o verso 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vejam, Jonas ouviu a palavra do Senhor e se dispôs. Se dispôs para fugir. Se dispôs para ir na direção oposta àquela qual o Senhor ordenou. Jonas era um homem santo, um profeta. Jonas conhecia Deus, fazia parte do povo eleito. Mas, ao receber uma ordem que ele não concordou, ele foge. Ele buscou fugir para o mais longe possível. Tarsis, segundo alguns historiadores, fica no sudoeste da Espanha. Jope, no sul de Israel. Percebam o quão longe ele queria ir de Deus. Jonas era um homem que tinha um profundo conhecimento e um relacionamento com o Senhor. Percebam, ele recebe a revelação diretamente de Deus. Mas esse amor a Deus não era maior do que o seu ódio aos ninivitas. Esse amor a Deus não era maior que o amor que ele sentia por si mesmo. Percebam o desejo de autonomia em Jonas, de fazer sua própria lei. Jonas queria decidir ele mesmo se os arqui-inimigos de Israel seriam salvos ou não. Talvez Deus pudesse pedir qualquer coisa, qualquer outra coisa para Jonas, e ele o faria. Mas Deus quer mudar o coração de Jonas, assim como ele quer mudar o nosso coração. Deus quer levar Jonas a uma reflexão, e por isso ele dá essa ordem que revela toda a idolatria do coração de Jonas. Deus escolhe ele, para levar a palavra de arrependimento aos ninivitas. Ninivitas que tinham feito tanto mal já ao povo de Israel, à nação de Israel. E essa ordem que o Senhor dá a Jonas desnuda, tira tudo que está ali encobrindo a idolatria de Jonas. E quando Jonas percebe o que Deus quer fazer, salvar os ninivitas, não, ele foge, ele despreza a palavra do Senhor. Igreja, Deus, prestem atenção nisso, Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Se relaciona como? Através da revelação da Bíblia, através da sua palavra revelada, e também se relaciona com o seu povo através da palavra encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que é impossível você desprezar a palavra de Deus sem desprezar o próprio Deus.
sem desprezar nosso Senhor Jesus Cristo. É forte isso, não é? Desprezar o Deus que fez os céus e a terra, como Jonas falou. Desprezar o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que significa desprezar? Desprecisar. Dizer, pensar, achar que não precisa. Alguém aqui pode dizer que não precisa do Senhor Jesus? Alguém aqui tem o direito de desprezar a palavra de Deus? Reflita. Quantas vezes, ao recebermos uma ordem de Deus, uma ordem que talvez desnude o nosso coração, seja durante uma pregação, seja durante as nossas leituras bíblicas, ou ainda durante um conselho de um irmão, um conselho bíblico, nós desprezamos? Nós não damos o valor, nós nem sequer refletimos sobre. Mas isso é o quando. O como é você dizer que, não, eu não preciso mudar tal aspecto. Não preciso mudar tal comportamento. Essa coisa que você está me falando não me faz falta. Ou ainda, quando você ouve aquilo e ao invés de aplicar para si, você pensa, poxa, fulano deveria estar aqui ouvindo isso. Seria muito bom que ele aplicasse essas coisas para si mesmo. Você despreza a palavra de Deus quando, sem ao menos você tentar, você foge daquela reflexão, você foge daquela meditação. Este é o meu jeito, é a minha personalidade. Lembram que o Diego pregou há 2 semanas? Você despreza o Espírito Santo, que aplica em nós a salvação conquistada por Jesus Cristo e decretada pelo Pai. Durante a sua fuga, durante a fuga de Jonas, as coisas até pareciam dar certo. Percebam a coincidência. Ele desce para Jope, querendo ir para Tarsis. E o que ele encontra lá quando chega? Um navio indo para Tarsis. Olha só, está dando tudo certo. E se está dando tudo certo, geralmente as pessoas não se importam em estar cada vez mais longe de Deus. O pragmatismo toma o lugar de Deus. E essa frieza, ela tende a aumentar ainda mais conforme o auto-engano que a pessoa se enreda também aumenta. Pessoas frias espiritualmente não se importam com o fato de suas atitudes estarem levando para cada vez mais longe de Deus. E não se engane, quanto mais longe de Deus, menos você sente falta dele. A não ser que Deus intervenha, você não sentirá falta dele. Você já reparou que há cristãos que parecem estar tão próximos de Deus, que você vê uma comunhão tão grande na vida deles com Deus, que é impossível não perceber como o coração deles está perto do Senhor? De outra sorte, há pessoas que você percebe que o coração está longe, que a boca está perto, mas o coração está longe. Espera aí, André, tem como conhecer o coração de alguém? Só Deus conhece o coração de alguém. Sim, apenas Deus esquadrinha os nossos corações. Apenas Deus sonda o mais íntimo dos nossos corações. Mas, no aconselhamento bíblico, que é um nome bonito para discipulado cristão, nós aprendemos que é sim possível conhecer o coração de alguém. Como? Como? Através daquilo que a pessoa pensa, fala e age. Como eu conheço o coração de alguém? Através daquilo que a pessoa pensa, porque daí ela vai falar conforme ela pensa e vai agir conforme ela age, conforme ela pensa e fala. Assim nós percebemos como o nosso coração pode estar frio, como o coração de alguém pode estar frio. Antes de cometermos qualquer pecado, este pecado já brotou em nossos corações. Ele já estava nos nossos corações antes de estar em nossos lábios ou nossas ações. É isso que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. O desprezo de Jonas, ele é visível a nós por ele fugir. Ninguém nega isso.
E Jonas desprezou a palavra de Deus ao fugir. Mas, igreja, o medo que eu tenho é olhar para você, é olhar para mim mesmo, que não somos desviados, que não fugimos ainda da presença do Senhor, e perceber o quão longe estão os nossos corações do Senhor. Desprezar a palavra do Senhor é a receita certa para que o seu coração se esfrie. O coração de Jonas podia estar longe do Senhor. Mas para onde alguém vai fugir de Deus? Se subir até o alto dos céus, lá tu estás. Se descer ao mais profundo abismo, lá tu também estás. Seu coração pode estar longe ou perto, mas é impossível fugir de Deus. No entanto, o alto engano provavelmente fez Jonas acreditar. Consegui. Frustrei os planos de Deus. Estou aqui no navio indo na direção contrária à qual ele mandou. Agora, os ninivitas não serão salvos, eles serão condenados. O descaso com Deus nos leva à próxima marca da frieza espiritual: o desprezo ou descaso para com o pecado. Vamos ler os versos 4 e 5 de novo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no pecado, que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Ao perceber as consequências do seu pecado, Jonas desce para o porão. Em mais uma etapa dessa espiral descendente, ele age com descaso diante do seu pecado. Igreja, pense nisso. Jonas dormia profundamente enquanto o navio era quase despedaçado pela tempestade? Como? Os teólogos até sugerem que ele poderia ter ingerido alguma substância entorpecente que permitiu que ele conseguisse dormir diante de uma situação como aquela. Mas independente disso, vejam o tamanho do desprezo. Apenas uma consciência cauterizada pelo pecado consegue descansar estando em desobediência a Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, diz o salmista. Não há paz para alguém que está perto de Deus e com alguma falta a confessar. Aquele que confessa os seus pecados alcançará a misericórdia, mas o que os esconde não prosperará. O coração de Jonas já estava em Tarsis, longe de Deus o suficiente para ele não ser sensível ao seu pecado. Deus quer mudar o coração de Jonas e nos mostra este perverso caminho de Jonas ficando cada vez mais angustiante, ao ponto dele dormir durante o risco de um naufrágio, ignorando o seu pecado. A falta de sensibilidade para com o pecado é uma evidência do afastamento de Deus. Preste atenção. O pecado para o cristão deve ser um acidente. Assim como numa longa viagem que você faz, você está sujeito a imprevistos. Pode furar um pneu, você pode tomar uma multa, pode acontecer alguma coisa que você não previa. Mas é um acidente. Agora, se nessa viagem, a cada curva você derruba uma placa, a cada lombada eletrônica você toma uma multa, a cada passo você comete um ato de imprudência, já não é acidente, é desprezo, é pecado, é imprudência. Igreja, nós não podemos repetir os mesmos pecados todos os dias.
nem não sem lutar, não sem sentir a tristeza que o pecado causa ao Espírito Santo. Só que o problema é maior quando a pessoa peca e já nem percebe. Aquilo ali para ela já é algo natural. Isso indica que a presença de Deus é apenas uma estrela, apenas um ponto brilhante no horizonte. Você sabe que está lá, mas não ilumina, não aquece, não constrange. Os puritanos tinham algo maravilhoso, o corandeu. Muitas pessoas nem sabem o que significa. Mas o que é? É a certeza, a plena consciência de que estavam sempre diante de Deus. Em tudo o que faziam, onde quer que estivessem, sabiam, estou diante de Deus. Estou diante de Deus. E sabe o que é isso? É um coração íntegro diante de Deus. Uma criança que só se comporta perto dos pais demonstra que os pais não têm o coração dessa criança. O que eles têm é um hipócrita. O que é um hipócrita? Bota uma máscara. O que eles têm é uma criança que bota uma máscara de obediência na sua frente, mas longe faz o que quer. E como essas crianças são aqueles que acham que estão diante de Deus apenas nos domingos, apenas no culto. Deus não quer adestrar nosso comportamento. Deus quer nosso coração cativo a Ele. O descaso pelo pecado é demonstrado por essa imobilidade de Jonas. Ele se deita, ele dorme, ele descansa. O pragmatismo inicial, que trouxe a ele uma falsa sensação de estar tudo bem, agora é substituído por uma tempestade em sua vida. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E é a misericórdia de Deus que causa as ondas que fazem um tremendo estrondo no navio, tentando acordar Jonas. Para acordar Jonas. Igreja, reflita agora. Em algum aspecto você está imóvel diante de algum pecado? Em algum aspecto você está dormindo? Está imobilizado diante daquilo que você vê que tem que melhorar? Você não ouve as ondas batendo na parede deste porão? Levanta-te, tu que dormes, diz a palavra de Deus, e Cristo te esclarecerá. Nesse porão é escuro, é úmido, há ratos, não é lugar para um cristão estar. Um coração frio espiritualmente não se importa com as condições do porão. Mas se você está lá, escute as ondas batendo, levante-se. Eu sei que um cristão pode ir longe em sua frieza espiritual, em seu descaso com o pecado. O filho pródigo ou o filho gastador, ele foi para um país distante. E lá naquele país distante, ele buscava matar a sua fome com a comida dos porcos. Mas a comida que é para os porcos não é para ele. Estar no meio dos porcos deveria ser extremamente humilhante para um judeu, que considerava o porco um animal imundo. Estar com os pés sujos, com a lama do pecado, deveria ser extremamente constrangedor para alguém que teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas uma consciência cauterizada não permite tal coisa. Ao desprezar a palavra de Deus, desprezar o pecado, Jonas agora entra em mais uma marca da frieza espiritual, o desprezo pelos outros. Vamos ler novamente do verso 6 ao 10. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu:
Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas sabia o tempo todo que aquela tempestade era por culpa dele. Era por causa dele. A desobediência de Jonas colocou todos naquele navio em perigo. Os marinheiros entraram em desespero, ao ponto de jogar a carga do navio para aliviar o peso. Diante de toda aquela algazarra, o capitão ou o mestre do navio encontra Jonas dormindo profundamente no porão. O que se passa contigo? Como alguém está dormindo diante dessa tempestade? Agarrado ao sono? Levanta, invoca teu Deus, quem sabe assim ele se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E o que Jonas responde? Nada. Nada. Indiferente. Indiferente ao desespero da tripulação. Percebam, conforme nós aprendemos em Romanos, a nossa desobediência, ela nunca prejudica apenas a nós mesmos. Ela sempre acaba prejudicando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Toda impiedade gera injustiça. Quanto mais longe de Deus, maior o desprezo pelos outros, maior a frieza espiritual. O mestre do navio, em outras palavras, pergunta a Jonas: você não se importa que nós estamos perecendo? Não te importa que pereçamos? Este desprezo é causado pelo desprezo à palavra de Deus, pelo desprezo pelo pecado. Jonas preferiu se entorpecer para ignorar o sofrimento dos outros, que ele mesmo causou. Jonas tinha a solução para o fim da tempestade. Jonas tinha a esperança para aqueles homens desesperados. Mas Jonas não se importa com o sofrimento deles. Oh, igreja, os homens estão aí. As trombetas do Apocalipse estão soando alto, através das catástrofes naturais, das doenças, das guerras, através da fome. E os homens correm de um lado para o outro, tapando seus ouvidos, invocando seus próprios deuses, buscando resolver os problemas pelos seus próprios meios. E o que você faz? O que você faz enquanto você vê o mundo afundar? Me diga. Talvez Jonas tenha pensado: esses marinheiros são os perdidos mesmo, que afundem. Talvez você já tenha pensado: é um perdido mesmo, que afunde no inferno. Deus não acende uma lâmpada para escondê-la. Você foi chamado para ser luz na escuridão e não para ficar num porão. Me responda, você olharia com indiferença agora para alguém que está no inferno? Eu espero que não. Então como conseguimos olhar com indiferença para alguém que está rumando ao inferno? Por que já não nos importamos tanto como antes? A promessa do Senhor Jesus é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja avança, a igreja entra no inferno e através da pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, resgata aquelas almas que estão lá aprisionadas no poder das trevas. Kingswood, uma região da Inglaterra, uma região de mineiros de carvão, homens conhecidos por serem broncos, incautos, incultos, violentos. George Whitefield foi lá pregar.
E a palavra de Deus, mais uma vez, se mostra verdadeira. Quando milhares, aos milhares, se convertem, são salvos pelo poder do Espírito Santo. Quando os marinheiros lançam sortes e ordenam a Jonas a dizer por causa de quem lhe sobreveio este grande mal, Jonas confessa: sou hebreu e temo o Deus que fez o céu e a terra. Estou fugindo dele. Em nenhum momento, Jonas parece se compadecer. Aquele que ama Deus, ama o próximo. Quem não ama o próximo que vê, como vai dizer que ama Deus que não vê? A frieza espiritual apaga o amor que os cristãos deveriam sentir pelo próximo. Se tornam insensíveis aos sofrimentos que assistem. Se a marca do cristão é o amor sacrificial pelo próximo, a marca de alguém longe de Deus é o egoísmo autocentrado. Se somos incapazes de chorar com os que choram, muito menos seremos de nos alegrar com os que se alegram. O desprezo com o próximo causa danos ao próprio Jonas, o que leva à próxima marca da frieza espiritual. O desprezo para consigo mesmo. Versos 11 e 12, leremos mais uma vez. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quando os marinheiros perguntam: tá bom, é por tua causa. E agora, o que a gente faz? O que nós faremos para que o mar se acalme? Jonas diz: me joguem no mar. Me joguem no mar, que o mar se acalmará. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu sei o que eu fiz. Eu sei contra quem eu fiz. Mas eu prefiro morrer ao me arrepender. Me matem. Me matem. A frieza espiritual chega agora em sua parte mais baixa da espiral descendente. O desprezo por si mesmo. Jonas perdeu o ânimo de viver. Aquilo que começou com o desprezo por Deus e sua palavra, levou Jonas ao desprezo pela sua própria vida. Vida que foi Deus que deu. Cada um de nós aqui recebeu uma vida de Deus, recebeu uma alma de Deus. Mas, quando o mundo não é como Jonas queria que fosse, ele prefere jogar essa vida fora. Algo comum em todos os que possuem a ideação suicida é o amor que sentem por si mesmo. Opa, como assim? Alguém que tira a própria vida, alguém que comete suicídio, é alguém que se ama muito? Parece contraditório, não? Mas não é. Não é? É isso mesmo. A pessoa ela ama tanto a si mesma que prefere morrer a viver em um mundo que as coisas, que as pessoas não são como ela quer. Há um amor idólatra por si mesmo. Um ódio pelas coisas e as pessoas não serem como ela deseja. E o sofrimento que isso lhe causa lhe leva à morte. Pode lhe levar à morte. Ao invés de perguntar para que é este sofrimento, ela pergunta por quê. Igreja, o mundo está longe de Deus. E por estarem longe de Deus, eles veem a morte como o fim do sofrimento. A morte não é o fim do sofrimento para quem morre sem Cristo. Um puritano diz que o único inferno que um cristão vai experimentar é nessa terra. De outra maneira, o único paraíso que um ímpio vai experimentar é esta terra.
mesmo ele considerando essa terra ruim de se viver. Aquilo que espera os que morrem sem Cristo é inimaginavelmente pior do que qualquer sofrimento causado nessa terra. O suicídio hoje é algo tão comum a ponto de ser a terceira maior causa de morte entre jovens até os 29 anos. Mais pessoas morrem por suicídio do que por homicídio e, com toda certeza, ao terminar este sermão, pelo menos mais uma pessoa terá tirado a própria vida. Sabe o que é interessante? Segundo alguns dados, mais de 90% destes casos está relacionado com doenças da alma. Doenças da alma. John Piper diz que Deus é muito mais glorificado quando nos alegramos nele. E é muito triste ver como a tristeza pode consumir tanto alguém ao ponto dela desistir de viver. Preste atenção nisso. Todos nós recebemos o dom da vida de Deus. Tranquilo? Deus cria o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. E agora o homem ele é alma vivente. Lembram lá de Gênesis capítulo 2? O homem ele é alma. Ele não tem uma alma, ele é alma vivente. Isso é muito importante. Ele é uma alma. No latim, a palavra alma vem de anima, dá origem à palavra animal, mas também dá origem à palavra ânimo. Ânimo. Quando você se anima com algo, você até, teu semblante muda, você dá até uma inspirada, você se anima. Uma pessoa que perdeu o ânimo da vida é uma pessoa com a sua ânima, com a sua alma doente, com a sua alma morta. Preste atenção, imagina se eu lhe desse um martelo. E com esse martelo agora você pretende serrar uma madeira. Você vai olhar para mim e dizer: André, este martelo é inútil. Ele não serve para serrar uma madeira. Eu vou jogá-lo fora. É exatamente isso. É exatamente isso. O afastamento de Deus tira das pessoas o propósito verdadeiro para o qual elas receberam a vida, que é glorificar a Deus e se alegrar nele. Nele, não nas circunstâncias da vida. Nele. Nele. Deus nos fez insatisfeitos para que nós encontrássemos apenas a satisfação nele. É por isso que a sensação que há nos homens é de que está sempre faltando alguma coisa. Por quê? Porque a plena satisfação do homem está apenas em Deus, apenas no nosso Senhor. E quando você encontra essa satisfação em Deus, diga para mim, quantos anos você precisaria para glorificar a Deus? Quantos anos de vida você quer? Agora que você encontrou o propósito da sua vida. 60 anos, está legal? 70 talvez? É pouco, né? É pouco tempo para glorificar a Deus, né? Pense o seguinte, a água simbolizando a vida. Deus coloca na concha das suas mãos um punhado de água. E Deus lhe diz: esta é a sua vida. Cuide dela. Cuide dela. Você diz: está bem, Senhor. Aí você olha para a concha de suas mãos e você percebe que está escorrendo entre seus dedos. A água está escorrendo entre seus dedos. O calor está fazendo essa água evaporar. Essa água, a sua vida, está se esvaindo rapidamente. Até que, por fim, a água acaba. A sua vida termina. E você diz a Deus: Senhor, é só isso? É só isso a vida que tens para mim? O Senhor lhe diz: venha. Venha.
Olhe este oceano. Olhe este oceano. Essa é toda a vida que eu tenho para você. Venha. Porque foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. A sua vida não é para você fazer o que quer com ela. A sua vida pertence a Deus. Ele soprou o fôlego de vida em nós. E todos aqui, todos, expiraremos de volta um dia. E essa alma se apresentará diante de Deus. Conforme diz Hebreus, capítulo 9, verso 27, tema se apresentar diante dele com algo para se envergonhar. Igreja, a minha oração é que você, é que eu, nós não cheguemos ao ponto de Jonas, que desceu ao mais profundo coração dos mares, para lá perceber que a salvação pertence ao Senhor. Você pode estar sem ânimo, você pode estar sem vida, sem vontade para as coisas de Deus, sem desejo por vir na igreja, sem desejo por santidade, sem desejo por leitura bíblica, sem desejo de Deus, sem desejo de ser santo como Ele é santo. Pode haver uma tempestade em sua vida, tentando lhe acordar. O meu clamor é: saia deste porão escuro. Talvez agora você me pergunte: André, como que eu faço isso? Como que eu saio desse porão escuro? Igreja, Deus mudou o coração de Jonas. Eu tenho certeza que o coração de Jonas era mais duro que o coração de vocês. A pergunta final do livro de Jonas não tem resposta registrada, mas nós sabemos que ele se arrependeu. Deus pode mudar o seu coração. Peça, implore. Senhor, queima em mim um amor por Ti. Queima no meu coração uma chama inextinguível pelo Teu Espírito Santo. É importante, lembrem-se como tudo começou. Desprezo pela palavra de Deus. Desprezo pela palavra de Deus. Desprezo por si mesmo. Mais uma pergunta. Sabe por que você não muda? Sabe por que você não progride em santidade? Sabe por que você não avança em direção de Deus? Mesmo todos os domingos, ouvindo pregações profundas, fortes, mesmo lendo a Bíblia, mesmo lendo livros, ouvindo sermões na internet, você ainda não consegue avançar em santidade? Sabe por quê? Eu peço a ajuda de Spurgeon para responder. Porque não há meditação sobre as coisas de Deus, não há reflexão sobre as coisas de Deus. Você acumula informações, mas você não ministra ao seu coração aquelas verdades de que vem de Deus. A palavra de Deus é viva, é viva. Não é um abstracionismo intelectual. Ela é viva na nossa vida. Ministre ao seu coração. Se você nunca fez isso, faça isso hoje. Comece hoje. Ministre o seu coração com a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, ao terminar a criação, descansou. Mas não descansou por estar cansado. Ele parou para contemplar a sua obra, para contemplar aquilo que tinha feito. O dia do Senhor é nos dado para isso também. Para contemplarmos, para meditarmos nas coisas de Deus. Mas isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Medite nas coisas de Deus, nos princípios que Ele estabelece e nos dá. Para avançarmos em santificação,
é necessário uma autoanálise constante. Eu tenho certeza que você obterá frutos maravilhosos na sua vida espiritual, se assim o fazer. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Venha e beba. Há um oceano de graça para aqueles que vêm até Cristo. Não há coração que permaneça congelado diante dele. Igreja, para concluir, Jeremias diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não despreze a palavra que hoje pode lhe aquecer. Não despreze este fogo que hoje lhe aquece, pois ele pode arder em ira sobre você um dia. Não despreze a palavra de Deus. O mesmo Deus que perdoou Jonas após 3 dias no ventre do peixe é o Deus que lhe concede perdão em Jesus Cristo. Jesus morreu por nossos pecados e após 3 dias ressuscitou para a nossa justiça. Se estamos em Cristo, o nosso velho homem foi sepultado com ele, e os 3 dias que Jesus ficou lá foi para dar a certeza da morte deste velho homem. Mas Deus o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Como pode fazer com sua alma? Como você pode viver em novidade de vida? Queira Deus, que caso aconteça de você descer ao mais profundo abismo, longe de Deus, você se lembre, por intervenção dele, que ele é poderoso para lhe salvar por meios miraculosos e em demonstração de poder e misericórdia, te devolver ao caminho que deve seguir. Nenhum cristão está livre da frieza espiritual. Não permita que pensamentos arrogantes venham sobre você. Vigie, esteja atento e, acima de tudo, mantenha a palavra de Deus ardendo em seu coração. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Como, Senhor, alguém que passa fome pode dizer que não precisa do pão? Como, Senhor, alguém num deserto vai dizer que não precisa da água? Assim somos nós, ó Pai, loucos, quando desprezamos a Tua palavra, quando desprezamos o pão que desceu do céu, quando desprezamos o rio da água viva. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Os nossos corações, por natureza, são gelados. Mas Tu, Senhor, é fogo que aquece-nos, que não permite que nós venhamos a morrer nessa frieza. E é este o nosso clamor, Senhor. Ajuda-nos a de modo algum desprezar a Ti, a de modo algum agir com descaso diante do pecado, a não desprezar o próximo e a não desprezar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Ilumina-nos, aquece-nos, cura-nos, Senhor, e sara-nos para a Tua glória, pois Tu é a honra, o poder para todo sempre. Amém.